mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aumentou a sua projeção de 108 para 111 milhões de toneladas de soja agora nesta safra. Quem irá puxar o crescimento do PIB previsto em 0,4% pelas instituições financeiras? Segmento agropecuário responde por 33% da produção nacional. E a produção de soja, carro-chefe do agronegócio brasileiro, deverá ser 15% superior ao ciclo anterior. É o maior volume da história. Mercado de reposição está lento. E a sua família? É uma família empresária? O agronegócio está começando. Com a divulgação do novo Boletim Focus do Banco Central, fica a seguinte dúvida: quem vai puxar o crescimento do PIB, previsto em 0,4%, pelas instituições financeiras participantes do relatório semanal do Banco Central? Com a previsão de safra em 217 milhões de toneladas na temporada 2016-2017, contra 186 milhões de toneladas da safra passada, conforme o índice indicador Brasil da Expedição Safra, tudo indica que vai sobrar para o campo salvar mais uma vez a lavoura. A estimativa de crescimento do PIB do agronegócio é de 2%, segundo a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. O setor representa quase 23% do total do produto interno bruto nacional. E, por outro lado, a produção industrial vai representar um recuo de 4,8%. E representou um recuo de 4,8% agora nos últimos 12 meses, segundo o último relatório feito pelo IBGE. E o que leva em conta os dados de fevereiro. As vendas do comércio varejista também não animam, queda de 7%, com a 22ª taxa negativa seguida pela última análise do IBGE. E vários fatores estão sendo determinantes para que o setor agro seja o queridinho da economia no momento. O segmento responde por 33% da produção nacional, incluindo a produção, cultivo, frigoríficos e outros elementos do agronegócio. No quadro mundial, no quadro do planeta, as mudanças já foram mais significativas, a começar pela safra de soja aqui no Brasil. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele aumentou a sua projeção de 108 para 111 milhões de toneladas nessa safra. E o número ficou dentro do esperado pelo mercado. As exportações brasileiras também foram revisadas para cima, passando de 61 para 61 milhões e 900 mil toneladas. No entanto, os estoques também subiram e ficaram em 22 milhões de toneladas. Lá na Argentina, a alta esperada para a safra foi de 55 milhões para 56 milhões de toneladas. Os estoques também subiram, 30 milhões, e as exportações foram mantidas em 9 milhões de toneladas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estimou ainda um aumento nas importações da China, as quais passaram de 86 para 88 milhões de toneladas. Sua produção e seus estoques foram, porém, mantidos. Nesse quadro, a produção mundial de soja, antes estimada em 340 milhões de toneladas, subiu agora para 345 milhões de toneladas. E os estoques finais passando de 87 milhões, passando para 87 milhões contra 82 milhões estimados no mês de março. O cenário melhor possível para o produto interno bruto brasileiro, para as economias de polos produtores, para a inflação e para as exportações. Tudo isso indica as novas previsões do governo para a atual safra de grãos aqui do Brasil, cuja colheita das culturas plantadas no verão, já basicamente na reta final, e que deverá bater um novo recorde histórico. Divulgadas as novas estimativas da Conab e do IBGE para este ciclo 2016-2017, e elas caminham na mesma direção. Enquanto a Conab ajustou para uma colheita total de 227,9 milhões de toneladas, 2,2
a mais do que o previsto em março e um volume 22% superior à temporada 2015-2016, o IBGE corrigiu seu cálculo para 230 milhões de toneladas. Ambos os fortes incrementos, como já sinalizavam as estimativas anteriores, são puxados pela recuperação das colheitas de soja, milho e arroz, que em 2015 e 2016 foram golpeadas por adversidades climáticas provocadas pelo fenômeno El Niño, que, por sinal, poderá ter influência negativa também na próxima temporada, 2017-2018, conforme as mais recentes previsões meteorológicas. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 34 a máxima e 20 a mínima. Minaçu, 33 a máxima e 19 a mínima. Posse, 33 a máxima e 22 a mínima. Aruanã, 35 a máxima e 19 a mínima. Cabeceiras, 31 a máxima e 20 a mínima. Itaberaí, 33 a máxima e 19 a mínima. Cristalina, 29 a máxima e 19 a mínima. Mineiros, 32 a máxima e 17 a mínima. E Rio Verde, 31 a máxima e 17 graus a temperatura mínima. E depois de intervalo, você vai ver que a sua família é uma família empresária. Produção de soja, carro-chefe do agronegócio brasileiro, deverá ser 15% superior ao ciclo passado. É o maior volume da história brasileira. E mercado de reposição está lento. Nós voltamos já. Tomando como base o 7º levantamento da Conab, baseado em visitas de campo realizadas no mês de março, que constataram umas condições climáticas amplamente favoráveis, a colheita da soja, que é o carro-chefe do agronegócio brasileiro, deverá atingir 110 milhões de toneladas, 15,4% mais que no ciclo anterior, e é considerado o maior volume da história. A produção de milho, por sua vez, ela foi ajustada para 91,5 milhões de toneladas, 2,8% a mais que o projetado no mês de março e 37,5% maior que a safra 2015-2016. E esse salto, ele foi determinado pela segunda safra do cereal, a mais afetada pelo El Niño no ano passado, e que agora deverá crescer 51%, ou seja, 61 milhões e 600 mil toneladas. A produção de verão agora está estimada em 29,9 milhões de toneladas, uma alta de quase 16% sobre a safra passada. 3 equipes da Arábia Saudita visitaram o estabelecimento de bovinos e aves lá no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rondônia, Goiás, Mato Grosso do Sul e também Minas Gerais. A vinda já estava prevista para este ano, mas foi antecipada depois que foi deflagrada a Operação Carne Fraca. Missões feitas ao país neste momento por importadores de carne brasileira são bem-vindas e que a impressão demonstrada no encontro foi muito positiva. Nas inspeções, de acordo com o ministro Blairo Maggi, foi possível mostrar que os processos são bons, fortes e que o testemunho deles é muito importante. Agora os técnicos vão passar as informações para os órgãos de controle deles. Mas, de maneira geral, a impressão foi muito boa. Agora o Ministério da Agricultura disse que está agindo em relação às condições de conformidade dos produtos, checando, é claro, os sistemas. Onde há problemas, houve interdição total ou de determinada linha de produção. Blairo Maggi acrescenta ainda que a inspeção especial do Ministério da Agricultura está ampliada a todos os estados. E de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio, do Ministério da Agricultura, o agronegócio representou 43,5% do valor total das vendas externas brasileiras no mês passado. Os embarques do setor somaram 8,7 bilhões de dólares, um recorde para os meses de março. Com as importações de 1 bilhão e quase 400 milhões de dólares, o saldo da balança comercial do setor agro foi de 7,3 bilhões de dólares, um acréscimo de 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Em março,
o complexo soja representou 46% de todas as exportações do agronegócio. Em seguida, aparecem as carnes, com 15,4%. E depois do intervalo eu vou conversar sobre um tema muito interessante. Vamos falar do mercado de reposição que está devagar e vamos falar também sobre as culturas das famílias empresárias. Nós voltamos já. O mercado de reposição está lento, porém a oferta de bezerros tem aumentado gradativamente devido ao período de desmama. Entretanto, mesmo com o volume crescente de ofertas, os negócios ocorrem de forma bem tímida. O cenário de incertezas no mercado do boi gordo ainda assusta o recriador, que opta pela retranca. Na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados, pesquisados pela Scott Consultoria, a desvalorização semanal foi de 0,5%. As categorias bezerra desmamadas, 5 arrobas e de 12 meses, com 6 arrobas, registraram os maiores recuos. Ambas as categorias tiveram queda de 0,7% em relação à semana anterior. Em São Paulo, o bezerro desmamado anelorado de 6 arrobas está na casa de R$ 1.020 por cabeça. Desde o início do ano, já houve uma desvalorização de 13,6%. E eu vou conversar agora com Adriana Ferreira. Adriana é doutoranda em governança e sucessão no agronegócio, mestre em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especializada em coaching. E nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo. Nós vamos falar sobre as culturas das famílias empresárias. Doutora Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Está tudo bem com a senhora? Está tudo bem, né? Ah, então tá bom. Doutora Adriana, quando a gente fala em cultura de famílias empresárias, a gente está querendo dizer o seguinte, que basicamente uma família, principalmente se nós levarmos para o lado agropecuário, a gente vai observar que a família não é empresária, né? Não. Às vezes é só o pai, tem lá um filho, 2 filhos, mas a turma, de maneira geral, vai tocando o negócio, né? Exatamente. E não devia ser assim, né? Não cria uma cultura, não, né, não cria Antônio? cultura e não cria vínculo também. Exato. Um vínculo legal para levantar a propriedade, né? E é interessante isso que você falou, essa frase, muitas vezes tem um empreendedor, mas ele não trouxe essa cultura do empreendedorismo para dentro da família. Então fica muito complicado para uma família desenvolver uma cultura da família empresária se ela não olhar para a questão. Por quê? Essa história de improvisação, né? Nós falamos tanto aqui em planejamento e para você criar uma cultura de família empresária, isso demanda tempo. Então é preciso trabalhar valores, é preciso desenvolver equipes, é preciso desenvolver uma cultura de liderança, é preciso que esse pai traga o filho para dentro da empresa e que ensine. E para ensinar, ele tem que passar por toda a empresa. É uma fazenda e eu só tenho, é uma pequena propriedade rural. Mas o seu filho tem que estar lá dentro e ele tem que saber o que acontece na propriedade em todos os setores. Se você planta, se você tem um pequeno pomar, ele tem que saber quanto de leite você tira e tudo isso que acontece, esse pequeno sistema que tem dentro de uma propriedade rural micro, ou pequena ou média. Ou seja, você tem que levar o jovem para dentro da propriedade e ele tem que conhecer o negócio. Mas de maneira geral o que acontece, doutora Adriana, é que a maioria das propriedades rurais, independente de pequena, média ou grande, ela vem de um sofrimento dos pais. É verdade. Entendeu? Então hoje a maioria dos filhos não querem ficar em propriedade rural porque viram os desgastes em excesso dos pais e não querem passar por aquilo. Só que a coisa hoje está um bocado diferente. E isso é interessante quando você traz essa questão, que os filhos realmente eles guardam, né, memória do que os pais falam. Então é muito difícil tirar leite, é muito difícil cuidar do gado. Agora, Antônio, eu tenho uma pergunta. Se você tiver uma indústria ou você tiver uma empresa de prestação de serviço, vai ter algum caminho fácil? Não, pelo contrário.
Tudo é complicado, tudo então, é difícil. Tudo é negócio. O negócio tem que ser trabalhado. E às vezes as pessoas olham para a propriedade rural dizendo que lá o serviço é mais pesado. Sim, tem especificidades que tem serviço pesado. Mas olha, em qualquer negócio hoje, você tem que ter uma dedicação, senão ele não vai crescer. Senão ele não vai, como dizia muita gente antiga, ele não vai vingar. Não vinga. Não vinga. Não vinga mesmo. Né? Porque exige uma dedicação. Agora, de maneira geral, como eu sempre falo aqui, eu converso demais com produtores rurais, a gente está sempre no meio de uma roda de produtor rural. E a conversa é uma só. Eu sempre pergunto, escuta, leite dá lucro para quem tira leite? Tem gente que fala, olha, dá trabalho. Dá trabalho. 365 dias por ano e tal, mas dá lucro sim. Dá lucro. Se você souber fazer as continhas tudo certinho, uma planilha e tal, dá lucro sim. E soja? Não, soja dá lucro também. Mas dá trabalho? Nossa, meu Deus do céu. É uma loucura. É verdade. Criar gado, boi de corte, dá lucro? Dá lucro. Sim, mas você tem que ter dedicação e você tem que ter foco, né, Antônio? Foco. Se não tiver, não adianta. Então, as pessoas hoje, tem até algumas teorias que dizem que as pessoas não estão mais habituadas a fazer esforço. E alguns jovens têm uma geração que ela cresceu com muitas facilidades. É verdade. Mas a gente não pode dizer que eles não querem por isso. A gente precisa desenvolver oportunidades para que eles possam ficar na terra. E oportunidade tem, né? Oportunidade tem. Doutora Adriana, vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para falar desse assunto e falar também sobre um evento que vai acontecer aqui em Goiânia que você não pode perder. É um minutinho só. Eu estou de volta conversando com a doutora Adriana Ferreira e nós estamos falando sobre o potencial das famílias empresárias. E no bloco anterior, nós tocamos no assunto sobre as famílias do agronegócio, do setor agropecuário. E que não é muito diferente das famílias que têm empresas urbanas, né? É verdade. Né? Antônio, você falando, eu lembrei de uma reportagem feita pelo Senar, onde o Senar ele tem um curso para preparar os jovens para que eles fiquem na terra. Os jovens que são preparados, eles voltam, eles ficam, eles querem. Então, o que a gente precisa é dar oportunidade de preparo desse jovem para ele assumir a propriedade rural. Então, existem grandes possibilidades, o agronegócio está aí, é o que sustenta o nosso país, é uma vocação. O que a gente precisa é trazer esse jovem e mostrar a ele as oportunidades que existem nesse segmento. E que, se não tiver foco, planejamento e dedicação, em nenhum outro negócio ele vai ter sucesso. Doutora Adriana, vai acontecer um evento em Goiânia agora? Lá no Sinduscom, é Sindicato da Construção, né? Exatamente. Um evento muito importante, que é o planejamento sucessório de empresas. Planejamento sucessório de empresas. Ou seja, é um evento que você não pode perder. Inclusive, a senhora vai participar do evento, Vou participar do evento, eu sou uma das palestrantes. É um evento, Antônio, que nós vamos discutir o planejamento sucessório, alguns aspectos da aplicação da governança, que é um nome muito pomposo, mas que exige planejamento, e se nós formos olhar, é simplesmente o começo de um planejamento que depois vai se sofisticando. E depois nós vamos ter a interatividade sucessória, que é um quadro onde vão participar diversos jovens que estão passando, iniciando ou já terminaram o processo de sucessão. É um bate-papo. Por quê? Esses jovens, vou dar um exemplo, o André Lunardelli, o Matheus, Lucas Xavier também, o Leandro da Tropical Imóveis e o Murilo Andrade. São pessoas que já passaram por essa experiência e eles vão trazer as suas angústias, os seus acertos, para que isso fique real. Nós precisamos criar uma cultura de discussão do tema de sucessão no estado de Goiás, sendo que 98% das nossas empresas são familiares. Ou nós cuidamos dessas empresas, ou nós teremos, inclusive, empresas rurais. Nós vamos ter, realmente, nos próximos 10 anos, uma demanda de pessoas vindo para a cidade
ou que desistiram de ter o seu negócio na empresa rural. Aí podem estar se perguntando, mas por que o Sinduscon, né? Já que ele é da construção civil? É porque o Sinduscon Jovem começou todo um processo de discussão sobre sucessão. Então, é um espaço onde as pessoas vão falar sobre esse tema, trazer novidades sobre o tema e, especialmente, ouvir a experiência que cada um teve no decorrer do processo sucessório. Quando se fala em sucessão, você está abrangendo todos os segmentos, tanto o urbano quanto o rural, é a mesma coisa. Se o dono da fazenda viajar aí sem avisar, quer dizer, morrer, vai deixar a família numa situação delicada, assim como o empresário daqui vai do mesmo jeito. Então bagunça a vida de todo mundo. Então é agora, aproveitar que está todo mundo vivo, sabe? Porque depois entra o genro, entra a nora, aí começa a entrar gente diferente, vira uma confusão desgramada. Exato. E aí para consertar, meu amigo, é complicado. Por isso que vai ter esse evento em Goiânia, que eu acho que você deveria participar desse evento lá no Sinduscon, que é basicamente gratuito, você só vai levar 1 quilo de alimento não perecível e participar do processo sucessório das empresas, correto? Corretíssimo. Então tá bom. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Eu quem agradeço a oportunidade, Antônio. Valeu, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem: não te contentes em admirar as pessoas bondosas, imite-as. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada Goiânia. Domingo Frutos da Terra. A música da gente, a nossa cozinha e humor. Frutos da Terra, domingo às 10 da manhã. A seguir, Primeiro Impacto Sequência.